TV Câmara, Campinas. Nós convidamos a todos a receberem o palestrante desta noite, o Sr. Carlos Romir Trindade Silva, diretor do Colégio São Conrado, que irá proferir palestra com o tema Educação, Família e Valores do Século XXI. Nosso palestrante atua no mercado há 25 anos, com experiências no varejo, produção, treinamento e desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento e análise de sistemas e operações, negociação, representação, abertura de mercados, business plan, finance project, viabilidade econômica, modelos de negócios, posicionamento de marca, planejamento estratégico e marketing. Com vocês, então, nosso palestrante. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, cunhadas. Queria agradecer, primeiramente, a todos que estão aqui para homenagear essas ilustres cunhadas que fazem trabalhos voluntários. Nosso nobre irmão, pela parte esportiva, que tanto tem faltado em nosso país, infelizmente, bons exemplos. E esses exemplos nós precisamos seguir e multiplicar para que nós possamos reverter o quadro que está em nosso país. E é um pouquinho disso que eu venho falar para vocês, como educação, família e valores no século XXI. Meus agradecimentos a Deus, a Almacamp, pelo convite, na figura do seu presidente, irmão Walter, e ao irmão vereador Marcos Bernadelli, por esse apoio. Bom, falar um pouquinho do que é uma situação que não acontece nessas famílias que estão aqui, mas que nós sofremos de alguma forma indiretamente. O modelo educacional brasileiro encontra-se estagnado. E pior, perdeu parte da sua formação, da sua função de formação ética e moral que lhe cabia. Há hoje grandes desafios e necessidade de mudança. Nós precisamos, urgentemente, resgatar esses valores. O sistema educacional, ele precisa voltar a formar cidadãos, que infelizmente o que não tem acontecido, infelizmente, nos últimos tempos. Pois vejamos, o modelo educacional brasileiro não estimula mais a criatividade, o pensar, não trabalha a interdisciplinaridade, que ajuda o aluno a contextualizar o aprendizado. A sociedade brasileira, em sua grande maioria, tem usado métricas de avaliação do Enem e vestibulares com as instituições como decisório na hora da escolha para a instituição de ensino. Mas esses índices, inúmeras vezes, eles não trazem a verdadeira capacidade de formar indivíduos. Infelizmente, muitas vezes servem apenas para medir a capacidade de massificação de conteúdos para fins específicos e não gerais. Isso tem me incomodado muito ultimamente, porque nós precisamos rever esses padrões. No meu entender, a ficha do aluno ela teria que ser toda avaliada para que ele tivesse o seu ingresso na faculdade, sem algumas métricas desse tipo. Porque, infelizmente, nós sabemos que muitas delas hoje são manipuladas e não trazem a verdade. É preciso levar em conta, na hora que nós vamos escolher uma boa instituição de ensino, qual é a metodologia, qualificação profissional da equipe, visão mercadológica, visão institucional, projetos extracurriculares. E eu pergunto para vocês, infelizmente, onde isso tem ocorrido? Eu só tenho visto todos, ou pelo menos a maioria, almejando escolas com a máxima qualificação no Enem. Mas isso, no mercado de trabalho, não está refletindo uma qualidade de ensino satisfatória, porque as escolas, infelizmente, muitas vezes estão destruindo talentos. Valorizar o indivíduo em sua plena formação, e não somente conteúdo, é preciso. As escolas, elas precisam ter a capacidade de analisar, interpretar e executar. O aluno precisa disso hoje.
Senão, não tem sentido. Todo esse conteúdo que está chegando até ele, se ele não contextualizar, se ele não souber como usar isso no dia a dia dele, ele acaba esquecendo com o tempo. E há um longo caminho entre os estudos e o exercício de uma profissão propriamente dito. E eu trago para vocês algumas matérias que provam isso. Olha só, o lean e o apagão da mão de obra. A gestão enxuta pode ajudar a contornar a escassez de talentos, aumentando a produtividade de cada um. Economia criativa versus medo de pensar. Aqui, o John Hawkins, ele fala que a economia hoje em ascensão, ele exige ecologias criativas, nas quais as empresas dão liberdade aos colaboradores e estes atuam com autoconfiança. Mas eu pergunto, será que pelo que nós temos de resultado do Enem, por exemplo, em redação, nós conseguiríamos isso hoje? E essas matérias são da revista HSM Management, uma revista de negócios para líderes. Então, o que eu vejo que é preciso mudar? Quais são os desafios que nós precisamos no século XXI? Modernizar essa concepção de avaliação do sistema de ensino, rever o modelo de formação de educadores, resgatar valores éticos, morais, sociais e culturais, promover a valorização da família. Infelizmente, isso que nós vivemos aqui não é a realidade lá fora. Pela primeira vez, o IBGE, desde a sua instituição, trouxe um dado negativo, onde as famílias hoje não representam mais que 50%, e sim 49% as famílias formais. O link entre educação e família está rompido. É preciso resgatar esses valores. Isso é uma realidade hoje, nos shoppings, nos restaurantes. Aonde está a harmonia desse pai com essa filha? Enquanto ele come, ela vê celular. Em um único século, a nossa sociedade moderna conseguiu romper e destruir tradições que fundamentaram a família desde a sua concepção histórica. Olha esse exemplo de família. Olha o jantar em família moderno, como é bonito. Cada um com o seu celular. Será que eles estão se comunicando via internet? O que vocês acham? Pode ser, né? Essa é a era digital, realmente. Mas, infelizmente, o que acabou com isso? O que deixou de existir com essa tal modernidade que chegou? E olha, eu não sou contra a modernidade, não. Eu sou um amante de tecnologia. Eu só acredito que ela precisa ser melhor empregada. A cultura e a história da família eram transmitidos nos momentos de união familiar. Almoços, jantares, confraternizações. Os valores éticos e morais eram difundidos na sociedade e exigidos da família, que desejava manter a reputação e a história da família ilibados. É o que nós procuramos fazer aqui, enquanto sociedade maçônica, que assim eu pretendo chamar. Isso não está acontecendo no mundo, pelo menos na nossa cultura brasileira. E nós precisamos resgatar isso com urgência. De que forma as famílias hoje estão preservando então suas histórias? Esses valores estão sendo éticos, morais, culturais, a informação, a educação aos seus filhos estão transmitindo como? Pelo Facebook? Com matérias desse tipo? Grupos pregam a intolerância. Olha o que os nossos filhos estão sujeitos a cada dia nas mídias sociais, que não tem nenhum filtro. Isso é preocupante. Me preocupa como pai, me preocupa como educador, me preocupa como ser humano que quer ver a sociedade evoluir. E o romantismo do século XXI, então, nem se fala. Olha que namoro legal. A timidez está levando todo mundo a conversar por telefone agora. Infelizmente, nem no quarto a tecnologia deixa o casal ficar em paz. Aonde nós vamos parar, pessoal? E o que me preocupa nisso tudo? Porque nós estamos deixando para trás a nossa história. A evolução, ela é muito bem-vinda.
desde que ela seja fundamentada, desde que nós não esqueçamos o que nós vivemos no passado e os exemplos das nossas famílias, que nos fizeram chegar até aqui, as tradições. Porque vejam só, para mim a verdadeira evolução ela só acontece quando somos capazes de, alicerçados em valores éticos, morais, sociais e culturais, absorver as inovações, respeitando e valorizando e preservando as conquistas anteriores. Era o que acontecia quando nós ensinávamos as nossas crianças, e assim ainda, acredito que todos nós aqui ensinemos, mas lá fora muitas vezes não. Filho, quando o mais velho fala, você precisa prestar atenção. Olha, tenha respeito ao mais velho. Isso era uma forma de, em uma conversa simples, os mais novos absorverem essa cultura. E isso tem ficado esquecido, infelizmente. Um exemplo de evolução que realmente acontece. O celular, quando ele foi lançado para ser um instrumento de comunicação por voz, simplesmente. Com o passar do tempo, ele foi agregando outras funções. Agenda, reprodutor de mídia, internet, mensagens instantâneas, e assim vai. Mas ele não deixou de fazer sua função básica, que é transmitir e receber voz. Isso para mim é evolução. Aí eu faço uma pergunta. Pelo que vocês veem no mundo que nós estamos vivendo hoje, no nosso contexto social, será que os valores das famílias estão preservados? Até quando a nossa sociedade tem lutado por esses valores ou tem lutado para destruir esses valores, pelo que nós temos visto na mídia e, infelizmente, com algumas ações que alguns grupos tentam implementar e, graças a Deus, não conseguiram ainda. Aí eu pergunto para vocês, falando em educação, falando em formação, se uma criança não recebe do pai e da mãe em casa a instrução e a ordem de que, quando o pai ou a mãe falam, ou o mais velho fala, ela precisa prestar atenção, quem dirá o professor na sala de aula vai conseguir a atenção desse aluno? Porque ele vai virar e vai falar, peraí, se eu não tenho que respeitar a minha mãe em casa quando ela está falando, eu posso fazer várias coisas, por que eu tenho que ficar quieto em sala de aula? Por que eu tenho que me comportar em um grupo social? Entendem quão é grave essa situação que nós estamos vivendo? Isso é muito preocupante. Nós precisamos nos unir para quebrar essa cadeia, para resgatar esses valores. Resgatar valores pelo exemplo, assim como nós estamos fazendo aqui hoje, homenageando pessoas de valor. Isso é exemplo para a nova geração, para que continue trilhando esses caminhos. Quando nós mostramos para alguém que nós amamos essa pessoa, nós também estamos ensinando ela a amar. Quando nós somos subservientes, nós estamos ensinando para ela o quão é bom servir também e ser servido. Quando nós valorizamos, como é bom valorizar e ser valorizado. Honrar para ser honrado, ser humilde para ser exaltado. Nenhuma instituição do mundo consegue substituir o valor e a importância da família na vida de uma criança. Por melhor que seja, por mais perfeita que seja, se ela não tiver o acolhimento familiar, não tem condições. A criança nasce e ela só precisa de amor, ela vem ao mundo. A única coisa que ela sabe que ela precisa é de carinho e atenção para crescer. Ela não precisa de mais nada. A educação familiar deve continuar ensinando a valorizar, como nós fazemos, esse caminho, para que ela continue, quando mais velha, quando adulta, continuar valorizando também o amor.
E aí nós falamos também de uma coisa que está escassa na nossa sociedade, que é a fé. E eu trouxe algo aqui interessante, que eu achei do Dr. Roberto Lúcio Vieira, que fala justamente sobre o que a falta de fé acarreta na vida de um ser humano. E olhem só o caminho que é feito. Egoísmo. A falta de fé ela provoca a insegurança em primeiro lugar. Quando o ser humano se vê sozinho, sem os amigos do lado, ele não tem onde correr, ele fica igual a um animal perdido na selva, fora do habitat dele. Essa insegurança vai gerar um egoísmo, que ele vai tentar preservar o pequeno espaço que ele tem para sobreviver. Daí vem a rebeldia, aí desencadeia todo o resto. Raiva, culpa, medo, tristeza, exopatias, remorso, endopatias e doenças no nosso corpo, que muitas vezes são psicossomáticas. Então, sem alicerce familiar, espiritual, é impossível para o indivíduo aprender a compreender, por exemplo, uma crítica como uma possibilidade de evolução. Se eu não aprendi a ouvir e a respeitar quem está falando, como eu vou entender que alguém está deixando de fazer algo para me mostrar um caminho que pode ser melhor dentro da ótica? O mínimo que eu tenho que fazer é ouvir. Mas muitas vezes a reação hoje é o quê? É simplesmente partir para a briga. Quem é você para me criticar? Quem é que está falando? Olha aí. E começa apontando também defeitos. Todos estamos armados. E muitas vezes, isso eu aprendi com meu avô, e eu sempre pensei assim, sempre que eu tenho uma oposição na minha vida, eu busco fazer dela um trampolim para o sucesso. Quanto maior a oposição, maior é a minha vontade de vencer. E eu tenho certeza que muitos aqui pensam da mesma forma. Mas, infelizmente, os nossos jovens não estão pensando assim muitas vezes. Não esses privilegiados que estão aqui. Não os filhos dos maçons, da família maçônica, que tem isso na raiz da maçonaria. Mas a sociedade como um todo está carente disso. E o que acontece? Síndrome do pânico, depressão, falta de concentração, valores, respeito, estima, fé, amor. É onde desencadeia. O filho não consegue ter atenção em casa, não recebe uma orientação espiritual. Como ele vai ter parâmetros para viver na sociedade? Quando se é atleta, ainda se recebe uma educação rígida para que se atinja um objetivo específico. E os atletas são privilegiados por terem esse diretor, esse plano diretor, que muitas vezes balizam a vida. Mas se não se tem família, se não se tem esse lado atleta, será que, da onde virá isso? Infelizmente. Resumindo, compartilhar com vocês hoje uma filosofia de vida que eu tenho e uma bandeira que eu levanto pela educação, pela família. Nós precisamos humanizar novamente as pessoas. Isso é iminente. Essa mudança já está acontecendo em muitos países desenvolvidos. E o modelo educacional brasileiro precisa rever os seus conceitos e voltar a olhar para o indivíduo em sala de aula. Não para a tecnologia, não para prédios maravilhosos, mas sim para o valor que o ser humano tem e o que esse ser humano vai carregar para o resto da vida. Como a nossa saudosa educação moral e cívica, por exemplo, que nos balizava para a vida, nos dava exemplos do cotidiano, nos fazia ser mais humanos e entender o próximo. O mundo está carente de pessoas éticas, com moral ilibada e conhecimento multidisciplinar, mas, infelizmente, a maioria dos estudantes do nosso país hoje são incapazes de elaborar um pensamento de forma eficaz para escrever uma simples redação. Isso são dados do Enem. Não sou eu que estou falando. Então, eu acredito que
quão maior é o carinho, afeto e atenção que a criança recebe, mais criativa ela vai ser no futuro. Essa é uma grande verdade. E para começarmos a reverter esse estado atual de desconexão, é preciso restabelecer então esses vínculos de amor, de fé, de família. Eu acredito que se eu pedir aqui, como eu fiz um dia desse conversando com alguns amigos, eu perguntei para eles, olha, a tua família te deu uma orientação religiosa? Perguntei para todos que estavam na mesa e todos responderam, sim. Pergunte para a maioria dos jovens hoje se eles recebem algum tipo de orientação religiosa. Então, isso é preciso ser revertido de forma urgente, porque fé e amor, eles andam juntos. Não há como você ter um sem ter o outro. Não há como acreditar em uma causa e se doar sem amor, sem fé, sem acreditar que aquilo vai surtir algum efeito. E era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu peço perdão se eu fui um pouquinho corrido na minha mensagem, que eu estou percebendo daqui o cansaço que todo mundo está, com o adiantado da hora, e um assunto um pouco chato, depois de uma cerimônia tão bonita, de aclamação a bons exemplos. Mas eu precisava trazer isso, compartilhar isso com vocês, para que vocês continuem sendo esse multiplicador aí fora, desse objetivo nosso, e que nós possamos realmente resgatar e levantar essa bandeira da família, que nós precisamos tanto em nossas vidas. Muito obrigado, gente. Neste momento, será feita a entrega de um mimo e um diploma ao nosso palestrante desta noite, Carlos Romir Trindade Silva. A Alma Camp, Associação das Lojas Maçônicas de Campinas e Região, confere ao irmão Carlos Romir Trindade Silva a presente lembrança pela brilhante palestra com o tema Educação, Família e Valores do Século XXI, proferida na cerimônia solene da Câmara Municipal de Campinas em homenagem à Semana do Maçom 2015. Walter Monteiro Júnior, presidente. Gustavo Henrique Zucato, primeiro vice-presidente, GLESP. E Eduardo Gomes da Rocha, segundo vice-presidente, GOP. Campinas, 20 de agosto de 2015.